Não tenhas medo. Fique comigo até o final desse vídeo e eu vou lhe mostrar 3 coisas que o medo nos rouba. E no final desse vídeo eu estarei lhe dizendo, lhe contando o segredo de como vencer o medo. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo onde o período de pandemia, onde muitos estão com medo desse vírus, com medo deste grande problema que o nosso país e outros países vêm enfrentando. E aí nós começamos a analisar, meu irmão, que o excesso do medo, quando o medo se torna em excesso, ele acaba nos prejudicando. E ele nos rouba 3 coisas. Primeiro, o medo nos rouba? O medo nos rouba a visão. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós encontramos um texto onde os filisteus estão em fileiras contra os israelitas. E no meio do vale, dentro do vale, a Bíblia diz que saía um gigante chamado Golias para afrontar o exército de Deus. E esse gigante tinha uma proposta nada comum. Ele dizia: dai-me um homem para que peleje contra mim, e se este homem me vencer, nós seremos vossos servos, mas se eu vencer, vocês serão meus servos. Mas 40 dias que Israel vem ouvindo esta afronta, 40 dias que os soldados de Deus estão ouvindo esta afronta, e tudo aquilo que você ouve repetidamente se torna uma verdade na tua vida. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles temeram muito, que eles ficaram com muito medo, eles ficaram de uma forma atemorizados, que quando eles ouviam que o Golias vinha chegando, eles fugiam, eles se escondiam. E aí o que acontece é que nós vemos que o medo, em primeiro lugar, ele nos rouba a visão. Nós não enxergamos nada além do problema. E isto é fácil de nós analisarmos na Bíblia Sagrada. Quando no livro de Gênesis, no capítulo de número 21 e versículo 19, quando Agar sai com o filho, é despedida por Abraão e sai com o seu filho Ismael, e no meio do deserto diz o texto que a água do odre acabou, e a Bíblia diz que ela colocou o menino a um tiro de flecha, e ela disse: não verei eu morrer o menino. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu e falou com ela, e abriu-se os olhos dela, e ela viu um poço, aonde ela pôde tomar da água. Então o medo, o pânico, o pavor lhe fez não enxergar que havia um poço. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 6, quando Samaria está rodeada, quando o profeta Eliseu, ele revela alguns truques do rei da Síria contra Samaria, e por causa disso o rei da Síria vai ter com Eliseu, e a Bíblia diz que cerca a casa do profeta. O moço levanta e ele olha, ele fica com medo, ele fica atemorizado por causa dos carros e cavaleiros. O profeta sai para olhar, e quando ele olha, ele diz para Deus: Senhor, abra os olhos do moço para que veja. Quando a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do moço, o moço viu carros e cavalos de fogo ao redor deles. Então, o medo rouba a nossa visão, meu irmão. O medo não deixa enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Em segundo lugar, o medo não te deixa ver as oportunidades. Se você permitir que o medo te domine, você não vai ver as oportunidades. A história de Davi é da mesma maneira. Todos estão em fileiras, e vê que o Saul, ele diz assim: aquele que vencer, aquele que tirar a afronta de Israel diante desse gigante, o que ele vai ganhar? Ele vai casar com a minha filha, e a família desse valente, desse homem que ganhar a guerra, não vai pagar imposto. Então, meu irmão, o que está acontecendo aqui? É uma oportunidade. Quando Davi deixa as ovelhas e a Bíblia diz que o pai o envia, para levar pães e queijos, ele está ali e ele ouve a afronta.
Por que ele teve coragem de se levantar e dizer, eu vou tirar a afronta? Porque ele não ficou muito tempo ouvindo o gigante, ele não ficou muito tempo ouvindo palavras negativas, não. Quando ele viu, e a Bíblia diz, o texto diz, que ele perguntou, o que ganha o homem que vencer esta guerra? E aí, quando eles vêm e falam para ele o que ele vai ganhar, o que ele diz? Eu vou lutar, eu vou tirar a afronta. Ou seja, ele está dizendo, eu não vou perder a oportunidade. Todo mundo estava com medo, todo mundo estava prostrado, porque não estava vendo a oportunidade. Meu irmão, o medo te rouba a oportunidade. O medo faz você não enxergar as oportunidades, as portas que se abrem. Quantas pessoas, meu irmão, que olham para a crise, olham para a dificuldade e ficam esperando o tempo passar. Mas quantas pessoas que olham para as dificuldades e vê nas dificuldades uma oportunidade? Se você ficar com medo da situação, medo de tomar uma decisão, medo de se posicionar, medo de fazer alguma coisa, você não vai ver a oportunidade, não vai desfrutar da oportunidade. E amanhã depois você vai ver pessoas alcançando aquilo que quem sabe você queria alcançar, sendo o que você quer ser. E aí você não vai poder dizer, Deus não me deu a oportunidade, porque Deus deu. A oportunidade está aí, meu irmão. Basta agora eu entender e olhar para Deus e olhar para o problema e saber que Deus está permitindo muita coisa, porque Deus está nos dando oportunidade. Então, a terceira coisa que o medo nos rouba a nossa fé. Nos faz lembrar no texto de Mateus 14, 22 ao 36. Quando Jesus despede os discípulos, diz, ide e daqui a pouco eu vou ter convosco. E Jesus vai ao monte orar, e os discípulos vão com os barcos. De repente, diz a Bíblia, na quarta vigília da noite, sobreveio uma grande tempestade sobre o barco. E para melhorar, eles olharam e diziam, lá vem um fantasma, tem um homem andando sobre as águas. E alguém olha e observa e reconhece quem é, Jesus. E aí Pedro, que é o mais destemido, mais corajoso, ele diz assim, Jesus diz, não temais, sou eu. Pedro diz, se é o Senhor, me manda ter com o Senhor sobre as águas. E o que Jesus disse? Vem, Pedro. E ele desce do barco e começa a andar. E quando ele começa a andar, diz a Bíblia o quê? Que ele olhou, ele sentiu o vento e ele temeu. E ele se afundou. Quando ele está se afogando, se afundando nas águas, ele diz, Senhor, socorre-me. E o Senhor toma ele pela mão e diz, por que temestes, homem de pequena fé? O medo, irmão, tomou conta. E Pedro está olhando a água, está olhando o vento. Ele para de olhar para quem? Para Jesus. E ele se afunda. Então o medo, meu irmão, te rouba a fé. O medo não te deixa crer. E o medo é sempre... E Paulo vai dizer que Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de fortaleza. Porque quando todo mundo tem medo, quando todo mundo está prostrado diante da dificuldade, o cristão salvo sabe que a sua fé está alicerçada em Deus. A Bíblia diz em Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o teu Senhor. Então nós não devemos ter medo, não podemos ser controlados pelo medo. E agora, meu irmão, o segredo para nós vencermos o medo, Isaías capítulo 41, versículo 10, olha o que o Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. O segredo é confiar em Deus, o segredo é ouvir esta palavra, não temas, eu estou contigo. Meu irmão está com problema, não temas, Deus está com você. Está doente, meu irmão, não temas, Deus está com você. A porta do emprego fechou, não temas, Deus está com você. Você pode dizer, pastor, mas se Deus está comigo, por que estou passando por isso? E eu lhe respondo, Deus está trabalhando na tua vida. Não reclame, não murmure, não abandone o barco, fique na presença de Deus. Porque Deus está lhe dizendo hoje, não temas, eu te ajudo, não temas. Não temas, não temas, creia nesta palavra, meu irmão, e você terá vitória. Esse tempo vai passar, o tempo de luta vai passar, essa enfermidade vai passar, essa dificuldade vai passar. Não deixe o medo roubar
o medo tirar a tua visão. Não deixe o medo colocar em você, tirar de você a oportunidade. Não deixe o medo te roubar a fé. Creia em Deus e a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Fique na bênção, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.